Os 5 serial killers mais letais do mundo moderno. Saber o número total de vítimas de um assassino deste tipo não é uma tarefa simples, até mesmo daqueles que foram identificados e julgados. Também é bem possível que a identidade do serial killer mais letal seja desconhecida. Alguns métodos de tirar a vida de alguém são tão sorrateiros que o ato nem sempre é encarado como assassinato. Levando em conta o número de vítimas identificadas, descobrimos quais são os 5 serial killers mais letais do mundo moderno. Vamos lá! Em quinto lugar, Daniel Camargo Barbosa. Número conhecido de vítimas: 72. Possível número total de vítimas: 180. Com crimes cometidos na Colômbia e no Equador, e até uma passagem pelo Brasil, Daniel Camargo Barbosa possivelmente matou 180 meninas entre os anos de 1974 e 1986, embora só tenha sido formalmente condenado por 72. Seus crimes começaram com o sequestro e abuso de garotas, que ele praticava tendo a esposa como cúmplice, e foi condenado a penas menores. Em 1973 ele foi detido no Brasil por não possuir documentos e deportado para a Colômbia. Como estava sob uma falsa identidade e as autoridades colombianas demoraram a localizar sua ficha, seguiu em liberdade, o que permitiu que cometesse seus primeiros assassinatos. Ele foi preso em 1974 e enviado à penitenciária na ilha de Gorgona, conhecida como a Alcatraz colombiana, onde deveria cumprir 25 anos de detenção. Porém, em 1984, ele fugiu em um barco bem rudimentar, após estudar as correntes marítimas da região. As autoridades acreditavam que ele havia morrido na fuga e os jornais chegaram a noticiar que ele teria sido devorado por tubarões. Só que naquele mesmo ano ele reapareceu no Equador, onde voltou a cometer seus crimes. Em 1986, ele foi capturado pela polícia, confessou ter assassinado 72 garotas e foi sentenciado a 16 anos de prisão. Em 1994, ele foi morto na cadeia pelo sobrinho de uma de suas vítimas. Em quarto lugar, Mikhail Pokov. Número conhecido de vítimas: 78. Possível número de vítimas: 83 ou mais. Chamado de lobisomem ou maníaco de hangars, Mikhail Pokov está entre os serial killers mais letais da Rússia de todos os tempos. Ele cometeu seus crimes entre 1992 e 2010, quando estuprou e matou dezenas de mulheres, a maioria delas prostitutas ou jovens embriagadas. Pokov chegou a trabalhar como policial e segurança privado. A busca policial pelo assassino começou na metade dos anos 1990, quando perceberam o padrão de seus crimes. Ele foi capturado graças a testes de DNA feitos em mais de 3.000 policiais e ex-policiais. O assassino foi condenado à prisão perpétua em 2015 pelo assassinato de 22 pessoas e 2 tentativas de homicídio. 2 anos depois, ele confessou mais 59 assassinatos e foi sentenciado a uma nova pena de prisão perpétua. Em 2020 ele confessou ter matado mais 2 pessoas, elevando o número total para 83, 5 das quais não chegou a ser condenado por falta de evidências. Em terceiro lugar, Javed Kal. Número conhecido de vítimas: 100. Possível número total de vítimas: 100. Ativo entre 1998 e 1999. Estes 2 anos foram suficientes para Javed Kal fazer uma quantidade expressiva de vítimas. Foram aproximadamente 100 meninos e jovens mortos por ele. O alvo do serial killer eram garotos que moravam nas ruas e tinham entre 6 e 16 anos, de quem ele abusou sexualmente, estrangulou, esquartejou e dissolveu seus corpos em ácido para esconder as evidências. Kal foi capturado em 1999 após ter enviado uma carta para a polícia e outra ao jornal local confessando o assassinato destes 100 meninos. Ele foi sentenciado à morte pelos mesmos meios que matou suas vítimas: estrangulado, esquartejado em 100 pedaços e colocado em ácido. Porém, a execução nunca se concretizou, pois ele cometeu suicídio enquanto estava detido. Em segundo lugar, Pedro Lopes. Número conhecido de vítimas: 110. Possível número total de vítimas: mais de 300. Também da Colômbia, Pedro Lopes foi apelidado de Monstro dos Andes e cometeu seus crimes no Peru e no Equador, além do próprio país. Ele atuou entre 1969 e 1979, período no qual matou centenas de vítimas, segundo ele próprio, embora tenha sido acusado por 110 assassinatos. Seu alvo eram meninas entre 8 e 12 anos de idade, que ele estuprava e matava. Lopes foi preso em 1980 no Equador e confessou seus crimes no país. Depois disso, confessou os assassinatos no Peru e na Colômbia, alegando ter feito mais de 300 vítimas.
Segundo um documentário biográfico da EI em 1994, ele foi solto de sua sentença no Equador por bom comportamento, porém, foi detido por imigrar ilegalmente para a Colômbia, onde ele também foi preso por assassinato. Lopes foi mantido em uma instituição psiquiátrica até 1998 por ter sido considerado insano. Porém, naquele ano uma nova avaliação o considerou são, o que lhe rendeu liberdade com algumas condições. Só que Pedro Lopes fugiu. Desde 2002 ele é procurado pela polícia por ter cometido um novo assassinato. Até 2021 seu paradeiro permanece desconhecido. Em primeiro lugar, Luiz Garavito. Número conhecido de vítimas, 138. Possível número total de vítimas, mais de 300. Também conhecido como a Besta, Luiz Garavito fez vítimas na Colômbia, no Equador e na Venezuela entre 1992 e 1999. Além de matar pessoas, ele também abusava e estuprava crianças e cometia necrofilia. Suas vítimas eram crianças e pré-adolescentes, principalmente garotos, que tinham entre 6 e 13 anos de idade e viviam em situação de vulnerabilidade social. Para atraí-los, Garavito costumava oferecer presentes, dinheiro, doces ou propostas de trabalho. Além disso, ele se disfarçava de padre, fazendeiro, mendigo, vendedor ambulante, traficante, professor, entre outras possibilidades para dificultar sua identificação. Em abril de 1999 foi preso sob acusações de tentativa de estupro, mas meses de interrogatório o ligaram ao elevado número de crianças desaparecidas. Ele confessou o assassinato de 138 crianças e foi acusado de 172 mortes, no total. Sua sentença soma 1.853 anos de prisão, a mais longa em toda a história da Colômbia. Espero que tenham gostado. Até a próxima!